Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está aqui para contar para vocês 5 arrependimentos relacionados ao meu doutorado e a nossa vinda para o Canadá por conta dele. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vem com a gente. Roda a vinheta. Antes de mais nada, pessoal, gostaríamos de pedir gentilmente para todos vocês já se inscreverem aqui no canal, ativarem todas as notificações, dar um joinha no vídeo, comentar aqui embaixo o que mais que vocês querem saber sobre esse assunto de estudos, pós-graduação, doutorado aqui no Canadá e compartilhar com seu amigo que pode gostar desse assunto. É um assunto bem delicado, estamos no inverno, então assim, só vai ter mais vídeo falando sobre questões do doutorado se esse vídeo for um sucesso, combinado? Bom, gente, esse vídeo então é para contar sobre esses 5 arrependimentos, sobre a nossa experiência, tá? A minha parte. Eu falo minha porque é o doutorado que eu estou fazendo e por conta dele a gente teve a oportunidade de vir para o Canadá, o que é muito bom. Mas já deixo o convite para você que é um mestrando, tá pensando em fazer um programa de pós-graduação no Canadá aqui, deixa um comentário aqui embaixo pra gente saber quantas pessoas estão assistindo em relação com esse tema, tá bom? E se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre alguma dessas questões ou qualquer outra relacionada a doutorado, também deixa aqui nos comentários pra gente saber e fazer mais vídeos nesse sentido. Bom, o primeiro arrependimento aqui da nossa vinda pelo doutorado foi a escolha da província. Faltou um pouco mais de pesquisa da minha parte, enquanto aluno que ia cursar o doutorado, de encontrar mais programas e mais universidades ao redor do Canadá. Nós estamos falando de um país de proporções continentais quase também, e que tem uma oferta muito gigante em províncias que são exclusivamente anglófonas. Então, assim, poderíamos ter tido experiências diferenciadas nesse sentido, mas o que acabou acontecendo, e a gente já contou isso em outros vídeos aqui, foi que eu entrei em contato e a coisa foi desenrolando e foi meio que indo sim. A gente naquela sangria de vamos, não teve a paciência de olhar e hoje se arrepende um pouco disso, porque poderia ter feito uma pesquisa um pouco mais ampla e ter conseguido uma província diferente. O segundo arrependimento, então, que é ligado diretamente com o primeiro, foi a escolha da universidade. Quando a gente optou pela província, mesmo dentro dela haveriam outras alternativas e eu acabei que fui meio que direcionado para a universidade que eu estudo, que é a Universidade Concórdia. E vamos abrir um parênteses aqui. É uma universidade legal em termos de estrutura, oferece muita coisa. Eu tive experiências muito legais lá dentro, como a minha primeira oportunidade de docência aqui no Canadá. Também já contei isso no vídeo em que a Nath me entrevista, que tá aqui no card. Ficou bem legal esse vídeo. Tem uma série de benefícios, mas ao mesmo tempo, por ela ficar dentro do Quebec, ela vai ter algumas especificidades e tinha, assim, algumas limitações em termos de disciplina, de programa, de bolsa, né, de assistência financeira, que às vezes é uma coisa que, às vezes não, é uma coisa que vai tomar boa parte da sua preocupação por muito tempo. É muito difícil se dedicar ao estudo sem ter a certeza de que você vai ter condições de manter as suas contas pagas, e nós não viemos com nenhuma garantia nesse sentido. Então, ter olhado outras universidades que pudessem oferecer um sistema mais completo nesse sentido poderia ter ajudado. Eu acho que essa questão é assim, uma universidade que recebe mais recursos financeiros e pode prover mais oportunidades de trabalho, emprego e bolsas, seria uma universidade mais interessante. O que nos parece é que a Concórdia é uma universidade mais para estudantes internacionais do que para locais. E essas universidades, elas tendem a querer ganhar dinheiro com isso, mais do que prover oportunidades. Essa pode ser só a nossa impressão da nossa experiência, tá bom? Mas é isso que acabamos sentindo. E é o nosso relato. Bom, o terceiro arrependimento aqui dessa lista, então, foi a escolha do supervisor. Ele acaba que vai de encontro aos outros dois também, porque eu acabei que não pesquisei muito. Eu não sei se eu posso dizer felizmente ou fatalmente, mas acabou que o primeiro supervisor com o qual eu entrei em contato foi receptivo de certa forma e me deu os retornos que eu estava esperando e ficou interessado também no início. Só que com o passar do tempo não me pareceu ser a mesma relação que eu tinha com os meus orientadores e supervisores do Brasil, quando eu fiz os meus
meus programas de graduação e o meu mestrado lá. E aí fica a dúvida até o momento se isso é uma questão cultural aqui ou se é especificamente do meu orientador, tá? Então acaba que eu não tenho uma assistência tão presente o tempo inteiro, e já foi falado que aqui parece que o estudante de PhD ele é tido quase como um autônomo, né? Você tem que trabalhar muito por conta própria e o teu supervisor tá lá meio que para te dizer sim ou não. Na maioria das vezes o meu tá me dizendo não sempre, né? Mas acontece. Então também é mais ou menos assim, já que a gente escolheu o Quebec, já que a gente escolheu a Concórdia, ainda assim tem um corpo docente maior que eu poderia ter pesquisado um pouco mais. Então fica a dica para você trocar umas ideias e tudo mais e ter certeza de que aquela pesquisa daquele cara ou aquela professora, aquele professor que vai te orientar, vai realmente ao encontro do que você está se propondo a fazer. O quarto arrependimento que a gente tem, e ele se conecta com o segundo tópico que a gente falou aqui, foi vir sem uma garantia de bolsa de estudos na parte financeira, tá? Para quem não sabe, a gente já contou aqui, em 2015 nós fizemos uma visita exploratória em Montreal e foi quando eu tive o primeiro contato pessoal. Eu e a Nath tivemos um primeiro almoço com esse meu orientador, fizemos uma série de perguntas e tal, na época ainda era um prospecto, né? E a fala dele deu a entender que teria muitas oportunidades de bolsa, né? Que a chance de se conseguir alguma coisa ou até um trabalho seria muito, quase que óbvia, assim. E assim, para falar a verdade, realmente tem. Eu recebo uma série de e-mails com bolsas para ser aplicada dos mais diversos tipos e de valores, assim, astronômicos. Gente, para vocês terem uma ideia, tem bolsas que pagam em 3 anos valores líquidos equivalentes a $150 mil por aluno, tá? Então isso é um salário de $50 mil por ano, que quem mora no Canadá sabe que é muito alto você ganhar $50 mil líquido por ano. Tá? Para estudar, eu estaria num programa muito mais confortável. Quando você chega aqui, você começa a ver que tem essas ofertas, mas elas são disputadas à tapa, às vezes não só pela sua universidade, mas pelo Canadá inteiro, ou às vezes por todos os brasileiros de uma região, ou às vezes por todos os estrangeiros de uma universidade. Então, assim, são processos extremamente longos e complexos e que você tem que aplicar diversas vezes, pedir carta de recomendação, escrever projeto, e assim, não faltou aplicação. A gente aplicou para pelo menos umas 4 dessas, fora TA e RA, que é Teaching Assistants, né, assistente de aula, e o RA, que é assistente de pesquisa, Research Assistants. Apliquei para uma série também e não virou nada mesmo, assim, não foi por falta de aplicação e não foi por falta de aplicar em tempo. Então, a falta de uma bolsa vai acarretar em estresse dentro do programa, porque você fica com a cabeça fora de lá, e mesmo na nossa vida pessoal também vai acarretar em um estresse do tipo, será que a gente vai conseguir pagar as contas? Será que a gente vai conseguir alguma outra fonte de renda e tal? Isso fez com que eu sempre tive que procurar trabalho aqui, o que hoje eu enxergo como uma coisa muito boa, porque enriqueceu o currículo, me deu mais oportunidades, mas ao mesmo tempo o doutorado acaba que às vezes ele fica meio de escanteio, né? E o que não é muito bom, porque quanto mais rápido eu terminar, uma dor de cabeça menos para mim e uma gigante dor de cabeça menos para a Nath também, que sofre bastante por conta disso, tá? Então, pesquise bem sobre a oportunidade de vir com bolsa e assim que você encontrar um coordenador, diga para ele que você precisa de bolsa. Eu não fiz isso. Eu fiz assim, não, a gente dá um jeito e demos um jeito, mas poderia ter dado muito mais simples. Poderia ter sido muito mais confortável, gente. Eu não estava preparada para eu ser o jeito da falta de bolsa. A vida de imigrante tem muitos desafios e isso acabou deixando a nossa experiência muito mais pesada e complicada. E o Bruno tendo conseguido bolsa não significa que ele não teria que buscar oportunidades de trabalho para enriquecer o currículo dele. Significa que ele poderia fazer isso com mais tranquilidade. Então, a gente sabe que a necessidade faz a oportunidade às vezes e a gente teve que transformar muitas coisas. Então eu queria convidar vocês, se vocês tiverem interesse, que a gente faça um vídeo exclusivo da quantidade de renda extra e coisas que a gente teve que flexibilizar e se reinventar para conseguir pagar esse doutorado. Comenta aqui embaixo. Bom, e para fechar essa primeira
primeira lista de 5 arrependimentos que a gente tem com relação ao doutorado, eu acho que um grande arrependimento, e ele não é só do doutorado, eu acho que é pra vida, na nossa vida aqui no Canadá no geral, foi ter vindo sem uma residência permanente minimamente encaminhada, podemos dizer assim. Claro que chegar aqui, pisar no território canadense, já como residente permanente, teria sido muito melhor em vários aspectos, para a gente estudar, para a gente trabalhar, para a gente conseguir aprovações, para a gente conseguir uma série de oportunidades que são ofertadas a imigrantes que têm essa condição. A gente, por muitas vezes, teve que se sujeitar a programas gratuitos e que por muitas vezes foram úteis, mas os mais legais, assim, a gente nunca teve acesso. Vou dizer, por falta de palavra, tá? E a sacanagem é que a gente paga imposto igual todo mundo, mesmo não sendo residente permanente, né? Então, isso teria ajudado em uma série de coisas, inclusive a, sei lá, se quer mudar de programa, se quer mudar de universidade, se quer mudar de província, porque não tá satisfeito com aquilo, você tem uma liberdade de trânsito muito maior. Então, eu acho que aplicar para um processo de residência permanente que não precisa ser via uma província específica, você tem um leque gigante aí, vale estudar sobre cada uma delas e se informar, faz toda a diferença na sua vida. Inclusive, nesse ponto, uma das nossas maiores dificuldades foi a limitação de horas de trabalho do Bruno, que como estudante só podia trabalhar 20 horas e ele achou várias oportunidades que não aceitaram ele porque queriam que ele trabalhasse mais de 20 horas e essas empresas não flexibilizaram para mudar o visto dele também. Acabou que finalmente, onde ele trabalha agora, flexibilizou, mas demorou 3 anos para conseguir essa oportunidade com muita dedicação e esforço. Se a gente tivesse vindo com a residência permanente, não teria tido essa limitação, não teria tido que pagar seguro complementar, que também é um dinheirinho extra que pesa no orçamento. Então teria sido muito mais fácil e pelo que a gente entende hoje, a gente seria aplicável para o Express Entry e teria conseguido a residência permanente numa média de 6 meses no Brasil já. Pelo nível de inglês que o Bruno já tinha, pela qualificação e experiência só do Bruno, a gente já conseguiria uma excelente pontuação para vir com a residência permanente, mas a gente foi pego pelo marketing do Quebec e aqui estamos. Bom, gente, então essa foi a história de 5 arrependimentos que nós temos relacionadas ao doutorado aqui no Canadá. Você quer que a gente fale um pouco mais profundamente sobre algum desses tópicos? Tem alguma pergunta específica que você gostaria que a gente tivesse falado aqui que nós não falamos? Comenta aí embaixo, ajuda bastante a gente a criar conteúdo. Aproveita já para compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que tem esse interesse. Se inscreve no canal aí, poxa, metade da galera, hoje em dia mais até, que assiste os vídeos aí, não clica no botão. Gente, só clica no botão. É de graça. De graça para conseguir essas informações tão legais. Você vê, a gente não tá falando verdade absoluta aqui, estamos só contribuindo e contando a nossa história e ficando feliz quando vocês vêm com um comentário dizendo que gostaram do que a gente falou, e mesmo os que querem debater um pouco mais, a gente está aberto a tudo. Joia? Então, se você gostou, já deixa um like aí e nos vemos num próximo vídeo. Valeu! Tchau!